Isso aí, queridos, falando aqui hoje sobre a visão, né, do arrebatamento, as diferentes visões sobre o arrebatamento e o tempo todo, né, mesmo nos intervalos, as conversas que a gente tem. E foi feito um comentário aqui no nosso intervalo, que talvez possa ser um comentário que está aí na sua cabeça, né? A explicação que foi dada agora sobre arrebatamento, muitas vezes ela parece tão fantasiosa para alguns, quanto as histórias sobre disco voador, né? Muitas vezes as pessoas caramba, isso parece, né, coisa de ficção, como é que é? As pessoas, os corpos vão subir, os mortos se transformam, o morto também vai ser arrebatado, né? Corpos glorificados vão para onde? Então vai ter um lugarzinho no... A terra muda de lugar, vai ser no outro lugar a terra onde esses corpos ficarão? São corpos materiais ou apenas espirituais, né? São questões que passam a respeito dessa questão. O que vocês falam a respeito disso? Assim, como eu defendo o pós, né, a minha posição, saindo de cima do muro hoje, é pós-tribulacionista, então eu não tenho essa dificuldade, porque dentro da visão pós tudo vai se dar no último dia, né? Não tem esse período de um arrebatamento seguido de 7 anos, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio, né, finais, que seria né, a ira de Deus, a ira divina. Então, assim, é interessante entender o seguinte, que as diferenças aqui, não somente aqui, mas dentro desse campo, dessa linha, né, escatológica, não está apenas na questão do tempo em que se dá o arrebatamento, né, mas também na questão, né, da natureza da relação de igreja e Israel. Porque, por exemplo, a teologia dispensacionalista, que é defendida pelos meus amigos aqui, ela trabalha com a ideia que Deus tem 2 agendas, né? Ou seja, uma para Israel, outra para a igreja. Então, para quem de repente não conhece muito o dispensacionalismo, é uma linha teológica que surgiu no século XIX com John Nelson Darby, que se tornou muito popular principalmente através das séries de conferências, né? E através também de filmes como Deixados para Trás, que faz com que a pessoa visualize mais aquilo que é ensinado. Eu trabalho dentro de uma perspectiva que nós conhecemos dentro da teologia, de teologia do pacto, que não há uma diferença entre igreja e Israel. Resumidamente, só para poder embasar a minha visão do arrebatamento, como que eu vejo a questão? Quando Deus criou o homem, Deus se relaciona com o homem através de pacto, com aliança. Então, Deus fez uma aliança com Adão e Adão se tornou insuficiente diante de Deus em relação ao pecado que ele cometeu. A partir daí, Deus começa a administrar de uma forma em graça a relação com o homem. Então, toda a relação do Deus com o homem, mesmo no Antigo Testamento, sempre foi em graça. Nunca ninguém foi salvo pela lei. A lei só servia para mostrar ao homem a sua imperfeição diante do Criador e levar e conduzir de uma forma pedagógica até Cristo. Por isso o fim da lei é Cristo, não um fim de término, mas fim de finalidade. Para isso, progressivamente, Deus vai se revelando ao longo da história ao ser humano e precisa formar um povo que sirva de testemunho às nações. Então ele forma Israel, ele faz uma aliança com Abraão, né, que é descendente, né, de Sem, semita, e vai reafirmar com Isaac, vai reafirmar com Jacó. Nessa perspectiva, então, Deus forma o povo de Israel. Então, o povo de Israel é como a igreja na sua infância, é como se fosse a igreja no seu nascedouro. Na verdade, o próprio evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele chama Israel de igreja do deserto, a eclésia do deserto. Então, o que acontece? Como nós trabalhamos a questão dos pactos, tudo que você tem no Antigo Testamento são sombras de realidades que nós temos como superior no Novo Testamento. Então, a verdade de Israel é a sombra daquilo que Deus ainda estava para revelar, que é a igreja. Então, sendo assim, quando nós temos o advento Cristo, nós não temos mais essa separação que havia entre a nação de Israel e os povos gentios. Capítulo 2 de Efésios, verso 12 em diante, Deus fala que dos 2 povos fez um único povo. Paulo também ele já vem falando que mesmo no Antigo Testamento, Deus reprovou Israel nacional. E ele trabalha com Israel remanescente. Romanos 9, verso 6 vai dizer que nem todo que é de Israel é Israel, mas aqueles que são contados como filhos da promessa. Lá em Efésios capítulo 3, a Bíblia também vai dizer que Deus enxerta os gentios ali, e os dois vão fazer o quê? Os 2 povos, os gentios e os judeus, formam o mesmo corpo de Cristo.
Sendo assim, você percebe claramente que as promessas que Deus tinha para Israel nacional, não de uma forma de substituição, mas de uma forma de cumprimento, você vê isso sendo aplicado à igreja. Pedro, por exemplo, ele vai usar o mesmo termo que está lá em Êxodo 19:5, de que o povo de Israel é propriedade exclusiva de Deus, mas se obedecesse, né, e a gente sabe que Israel não obedeceu, ele vai chamar a igreja de propriedade exclusiva de Deus, né, de raça eleita, de povo santo, sacerdócio real. Então nós não entendemos essa separação, entendemos que no Novo Testamento, né, o Israel de Deus é um Israel espiritual, composto de judeus, né, que são remanescentes, que permaneceram fiéis ao pacto com Abraão, com Isaac, Jacó, né, ou seja, com o povo de Israel, e também composto de gentios que estão enxertados na oliveira. Não são duas oliveiras, há uma única oliveira que você tem judeus remanescentes, fiéis e também gentios. Nessa perspectiva, nós não entendemos que é uma necessidade, no fim dos tempos, Deus retirar da sua igreja para poder tratar com Israel. Uma vez que o Israel de Deus, conforme o próprio Paulo em Gálatas 6 vai dizer, é a igreja, e Tiago também, capítulo 1, verso 1, vai chamar a igreja de 12 tribos da dispersão, a igreja é o Israel de Deus. Então, o anticristo, quando ele se levanta no fim dos tempos, ele se levanta contra o povo de Deus. E o povo de Deus sendo a igreja, né, o próprio termo anticristo já sugere, né, que Cristo esteja presente na terra, e Cristo está presente na terra por meio da igreja, senão seria antissemita, antijudeu. Então, quer dizer, Paulo, quando perseguia a igreja, o que Jesus disse? Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Ou seja, Paulo perseguindo a igreja estava perseguindo o próprio Cristo. Então, nós entendemos que o ataque do anticristo à igreja é o ataque ao próprio Cristo, por isso ele é chamado de anticristo. Então, a igreja ela sofre na grande tribulação as perseguições do anticristo. No que diz respeito à ira divina que está no final da grande tribulação, nós entendemos que, de uma forma muito sobrenatural, Deus guarda o seu povo. Da mesma maneira que ele guardou o povo de Israel lá no Egito, Deus enviou as pragas no Egito, mas não precisou tirar a Israel do Egito, mas guardou. E há um paralelo entre as pragas do Egito com o livro do Apocalipse, e também há a questão, né, do povo ser marcado, ser guardado, ser protegido. Nós entendemos que na grande tribulação a igreja sofre perseguição. No diz respeito à ira divina, ela não cai sobre a igreja, mas cai sobre aqueles que não aceitam Cristo. E Deus guarda a igreja, não precisando tirá-la da terra. Então, essa ideia que temos em Apocalipse 3,10, que guardaria da hora da tribulação, não necessariamente guardar ali significa retirar, porque é o mesmo termo que Jesus usa em João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que o guarde. No grego ali, é a mesma expressão. Deus guarda o seu povo sem necessariamente tirá-lo da terra. Uau! Eu falei. Chama ele para briga. Dá trabalho. A gente, na verdade, é a linha que não consegue fazer essa dicotomia em relação a Israel e a igreja. Existem promessas que são fundamentadas, ainda não se cumpriram e que se cumprem em relação a Israel. E o grande problema está nisso. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta, porque acho que para o público, e talvez até para mim, né? Porque como eu confundi que o senhor nem estava aqui no outro programa, né? Nesse que a gente falou sobre a visão de Daniel, fica claro, o pastor Edinaldo, ele é pré. O Nilson é pós. O senhor é pré, meso ou pós? Pré. Eu sou pré. Sou pré. Hoje são 2 contra 1. Não. 3 contra 1. Não, ele é mesmo. Não. Ele e a Bíblia contra você. Desculpa, pastor. Nada, que isso. Então, veja bem, a gente entende pela própria Escritura, entendemos que a Bíblia ela é uma só. Apesar de muitas pessoas fazerem essa divisão de Antigo e Novo Testamento, nós não conseguimos enxergar a Bíblia dessa forma, enxergamos a Bíblia como uma só. E aí existem alguns pontos para a gente que são muito interessantes, porque algumas coisas que foram faladas lá no chamado Antigo Testamento, elas são confirmadas por Jesus, e aí o texto sagrado ele toma uma força muito maior quando o próprio Jesus trabalha essa questão. Então você vai ver, por exemplo, no chamado Antigo Testamento, você vai ver uma figura muito interessante, a figura de Enoque. Você vai ver que a Bíblia Sagrada diz que Enoque andou com Deus. E aí você percebe o quê? Existe uma palavra ali muito interessante, quando Deus leva Enoque, que é lacar, uma palavra no hebraico, que ela se repete várias vezes. E o que acontece?
o que seria isso? Alguém que é escolhido, separado e levado para estar com o Senhor. Então você percebe que Enoque, ele é livrado da tribulação. Do dilúvio. Justamente, que viria. Já estava para vir uma tribulação. O que Deus faz? Deus leva Enoque. E o que é tão interessante na questão de Enoque é que ainda não existia um mandamento. E a grande diferença é essa. O mandamento vem em Moisés, lá na frente. Ali, qual era a relação que existia entre Enoque e Deus? Era uma relação de amor. Era uma relação que não era fundamentada em outras coisas. Tempos difíceis, tanto é que mais na frente acontece o dilúvio, mas ele é tirado, no caso, da tribulação que viria do dilúvio. Aí você vai ver uma outra figura, Noé, que Noé, e ele é ratificado lá em Mateus capítulo 24, no versículo, a partir do versículo 37, você vai ver que Noé, ele não é tirado da, ele é tirado na. Aí é que existe uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando Mateus 24 está falando, ele não está falando de igreja. Ele está falando justamente de quê? De Israel. Então ele faz essa associação de justamente Noé, associando ao quê? Aos termos que ele está explicando sobre o que iria acontecer com Israel. Então, na verdade, a tribulação ela vai vir, mas a tribulação não é um juízo para a igreja. A tribulação é um juízo para Israel. Por quê? A gente entende pelo texto de Zacarias, de vários textos, o que vai acontecer? 2/3, segundo o texto, vai ser destruído, mas 1/3 vai ser preservado. Esse 1/3 que vai ser preservado é justamente o chamado remanescente, que está lá em Romanos, no capítulo 9, que vem mostrando, o capítulo 11 também vem mostrando, que Deus salvará um remanescente. Fala, todo Israel será salvo. Mas que Israel será salvo? Não é todo Israel, é o remanescente. Então, existe um remanescente que realmente será salvo. Então, existe, e a gente entrando nas 70 semanas de Daniel, você vai conseguir entender melhor o que Daniel está querendo dizer. Porque lá no capítulo 9, a partir do versículo 24, existe ali questões muito interessantes que ainda não aconteceram para a nação, mas que vai acontecer. E a gente precisaria de ler isso aqui para que o povo pudesse entender. Porque no capítulo 26, no versículo 26, diz o quê? Que o templo seria destruído. Tudo, até a questão do ungido. Mas no 27 já aparece um templo. Então, veja bem, no 26 o templo é destruído. Num capítulo para o outro, aparece um templo. Você percebe que ali existe um intervalo. E o que aconteceu? Quando isso acontecer, na verdade, a igreja já vai estar sendo raptada, porque o juízo não é para com a igreja. A igreja não foi preparada para passar por isso. A igreja não está sendo preparada para passar pela tribulação. Então, a gente teria aqui vários versículos para poder citar, está trabalhando, mas a princípio, a ideia que eu posso trazer é que o Jesus ele confirma a questão desses personagens e se você pegar Mateus 24 e tentar aplicar para a igreja, você vai ter uma visão de que a igreja vai passar. Mas se você entender que Mateus 24, o Senhor está falando, não é para a igreja, mas é para Israel, porque ainda existem muitas palavras. O profeta Ezequiel profetizou, Jeremias também, o próprio Daniel falou muitas coisas concernentes à nação. Então nós apenas fomos enxertados. Nós somos o povo mais privilegiado que tem, porque nós entramos dentro de um tempo, estamos vivendo dentro de uma graça maravilhosa e haverá o rapto da noiva. A noiva vai ser tirada, vai ser levada e depois, subsequentemente, haverão alguns eventos que estarão dando início ao entendimento profético que nós temos sobre o assunto. Dentre as pessoas, né, dos estudos que são feitos e dessas diferentes visões, considera-se que Paulo, né, ele, lá em Tessalonicenses, ele vai apregoar essa questão de que, pela misericórdia de Deus, ele vai levar a igreja antes da tribulação, antes da grande tribulação, por misericórdia mesmo, porque os tempos serão tão opressores, de tanto engano, de tanta mentira, de tanta confusão, que até os mais fiéis, os mais crentes, os mais íntegros, poderiam vir a ser enganados. Então, por essa misericórdia, Deus arrebata a sua igreja e faria com que ela não estivesse na grande tribulação. E para o Nilson, uma colocação também de que queria que você ajudasse a gente a entender, né?
que os pós-tribulacionistas, eles não diferenciam a tese, quer dizer, eles juntam a questão da vinda do Deus glorioso, né? Está junto com a questão da igreja aqui. Não separa esses dois momentos, né? E eles são juntos, eles são separados. O momento em que A igreja a igreja, né, ela a defesa de que os santos da igreja, eles estarão ali naquele momento com Deus glorioso, que seria um dos fortes motivos ou dos fortes elementos da defesa do pós. Eu vou precisar ir para o intervalo, né? Porque já coisamos ali no tempo. Eu vou para o intervalo e eu volto. E a gente... Bem, o pastor está quietinho aqui até agora, só me olhando. Estou esperando. Mas Eu estou botando aqui o outro para falar voltamos para já. ele. Olha, botando o outro. Cabeça pra cima. Eu quero